Olá, saudações. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães e você está no canal que fala de literatura, dicas de leitura, resenha de livros. E estamos aí na nossa maratona de ler literatura russa, né? Então estamos para a segunda parte de o livro do Tolstói, né? Lev Tolstói, que é a infância, a adolescência e a juventude. Então, no vídeo anterior eu já falei das duas primeiras partes, né? Uma trilogia, né? Primeiro livro, assim, primeiras obras, podemos dizer, do Tolstói, antes de escrever os clássicos, né? Que me castiga o Dostoiévski. É o Guerra e Paz e o Ana Karenina, tá? Agora, eu estou pensando em Dostoiévski porque tem uns trechos aqui que me lembram muito Dostoiévski, as cenas urbanas, né? A cena que ele encontra pessoas na rua, é interessante. Me lembrou muito o Dostoiévski. Agora, a grande diferença do Dostoiévski para o Tolstói, que não se conheceram pessoalmente, é que o Tolstói é de família nobre, né? Ele era conde e tal, então ele vive entre príncipes. E o Dostoiévski é um cara mais, era o filho do médico, né? Era mais humilde, vivia cheio de dívida por causa do jogo, etc. Então, o Dostoiévski é um plebeu, tá? Agora, ambos são muito religiosos. Agora, sim, é interessante a questão religiosa também que aparece no livro, é que o Tolstói sempre foi muito religioso, desde jovem, né? Então, tinha um confessor, ia no mosteiro, então mostra que a família é muito religiosa e tal. Mas depois, quando ele foi para o exército, ele começou a ficar mais bom vivant, gastar o dia da família. E o Dostoiévski, no início, era meio socialista, assim, né? Um cara até subversivo, ó, como ele é subversivo, e depois se converteu à igreja ortodoxa, né? E aí, no final, é que a vida de ambos vai se aproximar, né? Porque aí, no final, ambos vão ter uma confissão ortodoxa. Só que a diferença é que o Tolstói haverá uma convicção não institucional, ele terá críticas à instituição ortodoxa, enquanto que o Dostoiévski vai aderir plenamente, né? Então essas diferenças, mas ambos vão morrer, né, em fé, podemos dizer assim, né? Apesar desses períodos na vida em que eles, né, não seguiram tanto assim a questão da fé religiosa, né? Mas não vou ressaltar essa questão religiosa e nem social, porque essa é a diferença entre eles em termos de contexto, né? Então ressaltando, o contexto social é diverso, né? Nós temos um autor que é da nobreza e um outro autor que é plebeu, né? Não é nobre, etc. Né? Muito bem, então vamos por partes aqui nessa parte da juventude. Ó, lembrando que ele divide a parte lá da infância e adolescência com a morte da mãe, né? Então a morte da mãe, aí ele deixou de ser criança e entendeu como é que a vida é, né? E aí ele ressalta várias vezes aqui e o convívio com o pai. O pai é muito, assim, não é muito chegado à família. Inclusive nessa parte da juventude o pai casa de novo, né? Segundas núpcias, e aí tem a reação da família com o pai casando a segunda vez, né? Então tem essa relação com o pai. Mas o que mais destaca aqui na vida do Nikolai Petrovich, né, que é quem está narrando, mas é o Tolstói, né? O Nikolai Petrovich é a questão das amizades na faculdade. Então tem várias cenas dele fazendo prova, né? Prova de latim muito difícil, prova de matemática, prova de história, etc. E aí vai mostrando essas cenas de faculdade, esses amigos, né? Porque o irmão dele, o Volodya, já é mais velho, né? Já está lá frequentando há mais tempo. E o Volodya já olha para ele assim de cima, né? Ah, eu sou o irmão mais velho, já estou na sociedade, você está entrando na faculdade, né? Você é um simples calouro. E aí ele vai mostrando as amizades do irmão, né, o Volodya, e a amizade que ele faz com o Dmitri, né? Então, e ao mesmo tempo ele vai mostrando as cenas da religião, da família, pequenos esboços da família, pequenas, né, cenas da família, que ele vai alternando com as cenas da vida social, né? Então ele vai lá num boteco, lá num bar, e aí encontra um cara lá, o cara começa a levantar a voz para ele, levanta a voz pro cara, aí ele chega em casa, briga lá com um amigo do irmão e tal. Então ele vai alternando essas cenas da vida doméstica, né? E a relação dele com o irmão, com o pai, com os, né? Etc. E esses colegas que ele vai fazer na faculdade, né? Então tem essa. Porque no início a gente só tinha cenas de família mesmo ali, né? Um núcleo social do jovem e do adolescente. Agora ele já. Da criança e do adolescente, agora ele é um jovem, tá? Aí ele começa a escrever aquele livrinho lá, Regras para a Vida. Tipo assim, a gente fala aquelas regras que nunca vai seguir, né? Então ele estabelece um monte de regras e ele começa a pensar essas questões da dignidade e da liberdade, né? Todo mundo espera ter uma dignidade, ser respeitado e ao mesmo tempo respeitar a liberdade do outro, né? Ou seja, a questão da liberdade, igual eu falei, ele chega no boteco lá, no bar, e ele quer fumar. E aí então o cidadão lá está jantando, não, eu não gosto de fumo, não quero que fume aqui, começa a brigar, né? Aí ele começa a discutir o tempo todo isso, né? Ou seja, ele tem a liberdade de fumar, o outro tem a liberdade de não ter alguém fumando lá dele na hora do jantar.
e aí vai ter uma briga de vontades aí, e aquele que vai se impor vai preservar a dignidade, né? Então ele sente que o outro o desprezou, e aí ele desconta isso com o amigo lá do irmão, né? Tem as cenas assim, que aí lembra o quê? Dostoiévski, né? Lembra lá o Homem Subsolo, que é essa questão da dignidade humana, da liberdade, como é que o outro me vê, como é que eu vejo o outro, né? Então, até quem deixa o outro passar primeiro na rua, né? Tipo, é questionado. Então, tem uma passagem assim, tá cheio de neve do outro lado. E aí, quem que vai deixar o outro passar primeiro? Será que os dois vão brigar? Não, eu que vou passar primeiro. Então, essa questão da dignidade, é claro que se tiver um nobre do outro lado, o plebeu vai ter que abaixar a cabeça e esperar o nobre passar, entendeu? Então, essas questões sociais que estão o tempo todo no Dostoiévski, lá, o Crime e Castigo, o Homem do Subsolo e tal, em alguns momentos está aqui também, né? Então é isso aí. Aí muita descrição das pessoas, claro que é esse desenvolvimento de personagem que ele vai usar na Ana Karenina, no Guerra e Paz, e muita descrição da cidade, né? Então agora ele começa a andar pela cidade, agora ele é jovem, agora ele, né? Vou estudar e tal. E aí aquilo que ele descrevia no campo, né? As propriedades da família no campo, aqui também vai aparecer sendo do campo, mas aqui parece mais a cena de cidade, né? Porque agora ele está na cidade e aprendendo o que é a cidade, né? O que é a vida social. Porque agora ele tem, além da vida familiar, a vida social. Então é o grande despertar. E esses amigos, né? Esses amigos que vão começar vai apresentar o fumo, a bebida, né? O jogo. Então agora eu sou jovem, então eu estou liberado para beber, fumar e jogar, né? É isso. E aí ele vai questionar isso com aquelas regras que ele fez, né? Ele que tem uma vida religiosa, né? Foi educado de forma religiosa. Se ele seguir essa vida social dos amigos, ele vai romper com essa vida familiar e com essas regras de ouro que ele estabeleceu, ó, né? A questão da dignidade, da liberdade, não ter vícios, etc. Ora, se ele ficar com essa roda de estudantes, vai começar a jogar e se endividar, né? O que aconteceu com Dostoiévski também nisso aí, né? A dificuldade de se concentrar, ele tem dificuldade de se concentrar para escrever, para estudar, porque a mente dele é uma mente de escritor, né? A mente dele é um cara que fica pensando mil coisas ao mesmo tempo, e a gente sabe como é que é, né? Então você tem mil ideias na sua cabeça e se concentrar nas coisas mais difíceis que tem, né? E aí a família fica brincando com isso, você vai ser o diplomata da família, né, e tal. E aí ele já estabelece que ele vai estudar, tem que estudar mais latim, tem que saber francês, né? Tanto que na hora lá da discussão no bar, o cara começa a discutir em francês com ele não entende, né? Porque a questão a regra social, falar francês, é igual você estar brigando com alguém e começa a falar inglês com ele do nada, né? Então é a mesma coisa, aqui o cara quer se mostrar superior, ele começa a falar em francês, né? Então, e ele quer ser o diplomata. Esse cara fala assim, se eu não tiver paciência, como é que você vai ser esse diplomata? E ele é chamado de um diplomata, né? Chegou o diplomata da família, né? E aí ele vai mostrando, então, essa questão da aceitação social, né? Então, ele quer ser aceito pelo amigo, quer ser aceito pelo irmão, que é um cara mais velho, né? Que recebe os colegas em casa para estudar, e quer ser aceito pelos amigos do irmão. Né? Então ele quer essa ideia da aceitação, da pertença, né? Ele debate bastante isso porque ele ele é o criança agora, né? Passou pela adolescência e ele quer ser aceito pelos amigos da faculdade, quer ser aceito pelo irmão, quer ser aceito pelos amigos do irmão, né? Então ele não aceita nenhum olhar torto. Então tem uma hora que o amigo do irmão dele faz uma piadinha, ele não gosta, já sobe o tom em cima do cara lá, né? Então, o cara fala assim, como seu irmão seu é nervoso, hein? É irritado. Mas ele já estava irritado por causa da cena do bar, que ele narra antes, né? A questão das mulheres, né? Das moças, né? Porque aí aquelas moças que ele brincava com, né? Com as cenas aqui da infância, da juventude, da adolescência, reaparecem essas moças nas visitas que ele faz, como eu falei, né? Ele alterna as cenas de família com as cenas de sociedade. Então ele vai visitando essas famílias nobres, né? Famílias de criados e tal, que estão ligadas à família, né? E aí vai mostrando essas cenas, que eu falei, essas cenas vão lembrando muito daquelas que ele vai montar na Ana Karenina, cenas de família, que você vê o esboço, olha, isso aqui vai desenvolver melhor e vai criar cenas que tem no Ana Karenina e cenas que a gente encontra, por exemplo, no Idiota e no Adolescente do Dostoiévski, né? Aquelas cenas em que os personagens se reúnem em alguma festa familiar, em algum evento familiar, e aí você vai lembrando como é que cada um fala, qual é a posição social de cada um, qual é a posição ideológica de cada um. Ele usa essas cenas que, claro, ele vai desenvolver melhor, né, quando ele for escrever os clássicos, né, lá no Guerra e Paz e no Ana Karenina. Entendeu? Então, isso aqui é interessante você ler como a desenvolvimento do autor, né, do narrador, né? Como é que o Tolstói foi criando esse estilo próprio, né, que ainda não é o estilo que você vai encontrar lá na frente, né, mas já tem
aqui muita coisa do Balzac e ele vai desenvolvendo a questão de um Balzac, mas que tem análises psicológicas, né? Então já tem o descritivismo, muita descrição de personagem, e ao mesmo tempo a análise desses personagens entre eles, né? Então daí a questão do conteúdo psicológico. Principalmente que entre essas descrições, essas narrações, ele coloca um monte de ensaios, né? O que ele pensa sobre a liberdade, o que ele pensa sobre o amor, o que ele pensa sobre a questão das moças, né? As moças da família, né? As moças estão se apaixonando, ele está se apaixonando, ele se apaixona por música e começa a se aproximar das moças para tocar piano, né? Então, tudo isso é um painel da juventude, né? É um imenso painel, às vezes é fragmentado, né? Então são cenas mesmo fragmentadas e são alternadas. Então tem essas cenas da vida social, as cenas da vida familiar, esses pequenos ensaios que ele coloca entre as narrativas, né? O que ele pensa sobre os assuntos, que é esse livrinho das regras, né? Então ele parece que tem um caderno, né? Ele tem um caderno, um diário em que ele vai anotando as regras, e aí ele vai notando a diferença entre a expectativa que ele tem consigo mesmo, olha, eu vou reagir assim com calma, vou ser uma pessoa paciente, né? E ao mesmo tempo como é que ele age de verdade, né? Então ele vê que tem uma distância entre o que ele pensa da vida e o que a vida é, né? E como ele reage ao que a vida é. Então ele tem o tempo todo nessa tensão. Então ele pensa, ó, não vou brigar, não, né, não vou criar confusão, vou perdoar as pessoas, né? Só que ele chega na vida real e aí qualquer coisinha ele se irrita, começa a brigar, fala alto, né? Então ele percebe que aquilo que ele quer fazer ele não consegue e aquilo que ele não quer que ele faça, né? Fica lembrando algumas cartas do apóstolo Paulo, né? Que essa questão, né? O que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero é que eu faço, né? Então já tem essas questões aqui, dessas pequenas tretas e confusões aí que ele faz na vida social, né, discutindo com as pessoas ou levando essa confusão para dentro de casa, né. Ao mesmo tempo ele mostra essa diferença que vai estabelecer entre ele e o irmão, porque agora o irmão é mais velho, né, aquele filho ali que vai exigir mais respeito, né, então a voz dele é maior, né, ele tem que aprender a perder para o irmão, no sentido de que o irmão é que é o cara que vai mandar aqui, ele, né, é o veterano e eu sou o calouro na faculdade. E ao mesmo tempo, tem a cena da vida social, que é as viagens ao campo, né? Que eles têm propriedades no campo. E o segundo casamento do pai, né? Então foi quando ele fala assim, a reação da família quando o pai anunciou as segundas núpcias, né? E lembrando que a mãe tinha morrido quando ele tinha lá entre os 10 e 14 anos, né? Então já tem um tempo. Quando ele está escrevendo esse livro? Entre os 25 e 29, 30. Tá? Então esse livro ele foi publicado seriado, ou seja, o folhetim, né? É uma série numa revista, como é que chama a revista? Revista Contemporânea, né? Então, São Petersburgo. Então, ele foi publicando ao tempo. E aí, por isso que são esses flashes, né? Essas cenas saudosistas, em que ele está resgatando toda uma época da vida familiar. Depois ele vai para a guerra, né? Ele vai entrar para o exército, então aí vai gastar com jogo, com bebida, etc. Né? Depois ele vai se arrepender, né? É interessante isso aí que, igual eu falei, a vida dele é uma época assim, muito familiar, né? Até muito religiosa. Várias vezes ele fala da religião aqui com muita devoção, muito respeito. Aí ele vai para a vida de soldado, vai gastar, né, tal. E aí depois, mais velho, depois de 50 anos, ele vai voltar à vida devocional, vai se preocupar com os camponeses, vai montar uma escola para os camponeses, né? Ele vai procurar preocupar com o bem-estar dos camponeses, sendo que os outros proprietários estão se lixando, né? Se lixando, né? Então, lembrar que tinha muitos escravos, muitos servos naquela época, né? Em que as pessoas endividadas muitas vezes se vendiam como servos para os outros, né? A família, né? Entregava a família para trabalhar. Então é um pouco diferente da escravidão dos africanos, né? Como aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. É diferente. A servidão russa é diferente, mas a servidão só acabou no final do século XIX. Então, 50 anos depois dessa obra, né, é que começou a acabar mesmo ali. Algumas famílias nobres já liberaram os seus servos antes, né? Então não tinha essa opção e alguns, né? Tem livro do Gogol que fala Almas Mortas, então um negócio assim que já comenta aparece alguns trechos do Dostoiévski, algumas famílias que já estavam liberando, mas na maioria estava todo mundo mantendo a servidão, né? É um pouco diferente da escravidão que teve no Brasil, nos Estados Unidos e tal, mas aconteceu lá na Rússia também, né? No Império Russo, essa questão da servidão. Mas o Tolstói tinha essa preocupação do bem-estar dos seus servos, né? E doava muita coisa para ele, a ponto da família do Tolstói falar assim, olha, você está muito mão aberta, você está entregando tudo para os servos, né?
E aí o Tolstói revoltou e saiu como andarilho, né, e ele morreu como mendigo, né, assim, confundido com mendigo, porque ele largou todas as posses, né, e saiu, né, numa vida errante de peregrino, a, inclusive revoltado contra a instituição ortodoxa, né, que patrocinava as guerras, que mantinha a desigualdade social. Então podemos dizer que o Tolstói era um anarquista cristão, né, ou seja, ele tinha essa preocupação social no sentido de diminuir as injustiças sociais e esse abismo que tinha entre os nobres e os plebeus. Né? E em vários momentos o Tolstói até faz elogios ao Dostoiévski, né? Ele fala com a esposa do Dostoiévski que reconhecia, né, nunca conheceu pessoalmente, mas que reconhecia no Dostoiévski um homem cristão, né? E aí você vê as últimas obras do Dostoiévski voltada ao cristianismo mesmo, né? Desde lá o Idiota, né? Já tinha esse ressalto sobre a pessoa mais cristã, igual o príncipe Mishkin, né? A questão da justiça, da sinceridade, do amor cristão. Aí depois ele vai falar dos jovens nihilistas, ali que é a questão ali do adolescente, dos demônios e tal, e depois os irmãos Karamazov, né? Não sei, né, se o Tolstói leu os irmãos Karamazov, não, né, tem que pesquisar isso aí, quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso, mas os irmãos Karamazov vai discutir toda essa questão que também está na obra do Tolstói, né? Então seria interessante saber se o Tolstói leu os irmãos Karamazov do Dostoiévski, tá? Então, basicamente isso aí, né? A dica de leitura fica aqui como exercício de escrita, tá? Assim, com a formação, além da formação aqui do jovem, né, que é um romance de formação por isso, que você vê desde a infância, é também um romance de formação do escritor, né? Ou seja, como é que o Tolstói começou a escrever, quais eram os interesses dele e de como é que surgiu desse autor as obras clássicas, né? Guerra e Paz e Ana Karenina, A Morte de Ivan Ilitch, né? E vários outros, né? Tem várias obras do Tolstói. Eu espero futuramente ler mais obras do Tolstói. E quem sabe um dia ler o Guerra e Paz, né? Quem sabe conseguir ter a paciência de sentar e ler o Guerra e Paz, que é um monumento, né? Um monumento, assim, já tentei várias vezes, mas realmente, assim que eu reler, né, os Irmãos Karamazov, eu acho que eu vou ter um tempo, assim, para, quando eu aposentar, né, sentar e ler Guerra e Paz, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.